Semana passada nós mostramos aqui no DF Alerta uma ação da 14ª DP junto com a DCA que resultou na apreensão de vários adolescentes envolvidos em vários roubos ali no Gama. Só para você ter ideia, ali em cerca de uma semana os adolescentes cometeram ali cerca de 20 assaltos, principalmente a mulheres e estudantes ali saindo ou indo para a escola, e o alvo principal eram bicicletas. A polícia identificou essas ações, identificou ali esses adolescentes que foram apreendidos, inclusive na época ali que teve essa operação, no último dia 22, nós mostramos aqui no DF Alerta uma reportagem do Wagner falando desse trabalho policial. Ô Gabriel, põe na tela. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia e da Delegacia da Criança e do Adolescente conseguiram identificar e apreender 4 menores envolvidos em uma série de roubos na região central e no setor de indústria do Gama. Esses menores agiam de forma extremamente violenta e agrediam as pessoas, principalmente mulheres e adolescentes. Eles agiam muito próximos às escolas, tanto uma escola no setor central, como em uma escola no setor de indústrias do Gama. A quantidade de roubos e ação violenta realmente chamou a atenção da investigação. Graças ao trabalho dos nossos policiais, a maioria desses crimes foi esclarecido e estamos buscando, junto ao Poder Judiciário, a responsabilização desses menores por esses atos infracionais. Tá aí, Nicole, esses menores foram apreendidos, só que numa decisão da Justiça foram colocados em liberdade, só que um deles foi apontado como sendo o mais violento ali, o mais perigoso, e ele foi identificado também em outras ações, inclusive numa tentativa de latrocínio. Uma câmera de segurança registrou o momento que a vítima é surpreendida pelos criminosos ali. Um menor que foi apreendido novamente ontem, ele que foi apreendido semana passada, ontem foi apreendido de novo, porque no final do mês passado ele participou de um roubo a uma bicicleta. A vítima estava passando quando foi surpreendida e esfaqueada, e a violência foi tanta, Nicole, que a faca ficou cravada nas costas dessa vítima, que foi socorrida e precisou passar por um procedimento para que a faca fosse retirada. Esse menor, então, agora foi identificado como sendo o autor dessa facada e, por consequência, foi apreendido mais uma vez. Está cumprindo a medida socioeducativa lá no hotel, né? Hotel Juventude para menores criminosos do DF. A gente espera que ele fique lá pelo menos 3 meses, né? Já que uma temporada completa não fica de 3 anos, né? Mas que pelo menos os 3 meses dele passe lá e curta bastante, que é o que a gente pode... A única coisa que pode ser feita agora, né, Nicole? O sujeito vai preso, comete um crime grave desse aí, apreendido, e vai curtir uma temporada de férias. Rodrigo, é o que a gente estava falando agora. Olha a facilidade que eles levam uma bike ali. Tem uma imagem que mostra bem isso. E voltando também no assunto que eu discutia agora há pouco com o Wagner Relâmpago, falando sobre o centro de internação, a dificuldade de ressocializar esses menores infratores, porque muitas vezes eles vão por um crime e foi exatamente o que aconteceu e voltam, acham tão fácil que voltam, saem de lá cometendo crimes ainda piores. Foi um roubo que nós mostramos aqui na reportagem que nós relembramos aí do Wagner Relâmpago, que mostrou um arrastão feito por vários menores na região do Gama, foi em todo o Gama, viu? E aí alguns desses menores desse bando foram apreendidos e o mais perigoso deles já estava nas ruas, fazendo o quê? Cometendo um crime pior, que é o latrocínio, matando pessoas para roubar, porque ele já sentiu ali, ele viu que não dá nada, e se der pouca coisa. E quantas vezes nós já ouvimos isso da boca deles, de menores que são apreendidos cometendo crimes gravíssimos, gente. E fala na nossa cara, e fala na cara da polícia, e fala na cara da justiça, a gente der pouca coisa. Na nossa tarja está aqui a prova, né, de que eles não estão nem aí. Fica tranquila, você não será a única roubada por mim hoje. É muito abuso, né não, Rodrigão? É muita folga e certeza da impunidade. Ô Nicole, essa frase foi dita a uma vítima
num dos últimos roubos que esse menor cometeu, inclusive perto da delegacia. A ousadia era tanta, Nicole, que eles estavam cometendo esses assaltos próximos da 14ª DP, e ele abordou essa vítima ali, obrigou que ela entregasse os pertences, e a vítima, naquele desespero ali, ele virou para ela na maior cara de pau e falou que ela não precisava se preocupar não, porque ela não seria a única vítima naquele dia, né? Ou seja, a intenção dele era roubar, e esses menores estavam levando a vida dessa forma, assim, roubando, aprontando. Se fosse necessário matar, eles matavam. E Nicole, o Wagner falou agora há pouco da estrutura. Nós temos aqui duas situações, né? Primeiro, que a estrutura, assim, aqui tem muito mais unidades socioeducativas. Então, o menor, quando apreendido, ele comete o crime numa região, ele vai para uma unidade de internação daquela região. Só que, ao contrário também do que acontece no estado de Goiás, aqui é um verdadeiro hotel, porque tem campo de futebol, piscina, Tai Chi Chuan, 3, 4, 5 refeições, o que às vezes a boa parte desses adolescentes nem tem em casa. Eles têm lá à disposição, tem refrigerante, festa. Biscoito recheado. Tudo melhor, inclusive cigarro, né? Não deveria nem ser liberado cigarro, alguns lá podem fumar. Então tem toda uma estrutura. Tudo que não tenha uma escola pública. Exatamente. E aí, Nicole, aí entra aquele questionamento. O porquê que o Estado oferece para um adolescente aquilo que deveria oferecer enquanto ele era uma pessoa de bem, enquanto ele não tinha uma passagem pela polícia? Eles são vítimas da sociedade. Não são vítimas, não. Ele não é vítima da sociedade, ele é vítima da escolha dele, né? Ele escolheu esse caminho ali, tem 16, 17, 15 anos, ele sabe o que está fazendo, ele tem consciência do que está fazendo, e o pior de tudo, ele sabe que não vai dar nada. Ô Rodrigo, olha só, Goiânia tem 2 unidades de internação, uma é o Centro de Internação Provisória e o Centro de Internação para Adolescentes, e também tem o Centro de Atendimento Socioeducativo, que é o CASE. E em Anápolis tem 2 unidades, uma semi-aberta e outra fechada. Aí depois você tem Porangatu, Formosa, Lusiânia e Itumbiara. Ou seja, no estado todinho você tem 6 unidades de internação. Como é que fica o menor apreendido? Não fica, né, Wagner? E o interessante é o seguinte, hoje um menor em Goiás, por exemplo, ele comete um homicídio, ele vai apreendido. Aí tem uma vaga lá, coloca ele naquela vaga. Aí amanhã, daqui 2 dias, acontece outro homicídio. Aí aquele autor que foi preso ali, que também é um menor, se ele é apreendido e não tem vaga, aí o que eles vão liberar? Eles vão liberar aquele que cometeu um homicídio, libera que ele pega o outro que chegou ao autor do novo homicídio e coloca no lugar. Ou seja, é um rodízio ali de menores delinquentes ali, porque não tem estrutura. E enquanto lá não tem estrutura, os menores são beneficiados pela falta de interesse do Estado em dar uma resposta a isso. Aqui no DF tem estrutura, tem uma estrutura muito boa, tem agentes ali capacitados, mas infelizmente essa estrutura funciona quase que como um hotel de férias para esses menores delinquentes. É isso aí. É triste realidade que a gente acompanha de perto. Quem sabe um dia, né, Rodrigo Lemos, a gente traga uma boa notícia aqui e vê as coisas mudando. Mas a gente insiste em mostrar para quem ainda acredita que são vítimas da sociedade, não das escolhas, como você disse. A gente faz questão de mostrar do que eles são capazes. Aqui na tela do nosso DF Alerta, porque esse é o nosso papel e a gente ainda tem esperança que um dia isso tudo mude. Com certeza, Nicole. Tem alguns projetos, inclusive agora tem um projeto de lei tramitando na Câmara Federal, que ele está mais acelerado, que muda um pouquinho ali o tempo de internação. A gente espera que pelo menos isso seja feito, né? Diante do que deveria ser feito ali, se fizerem um pouquinho já é alguma coisa, já é motivo de comemorar, né? Então a gente torce para que esse projeto realmente ande e que seja votado e aprovado. Você sabe que eu já ouvi, você e o Wagner Relâmpago também já deve ter ouvido dessas histórias de mães nos agradecendo aqui. Já chegou mãe para mim falando, olha, meu filho cometeu um crime, você mostrou ele lá e eu apoio vocês e é isso mesmo, agradecendo a gente porque depois disso o filho tomou vergonha na cara, saiu da vida do crime, só dá orgulho para a mãe e a mãe mesmo reconheceu esse nosso papel. E isso é muito gratificante, isso é muito bom, não é mostrar por mostrar, a gente cobra mesmo e vê que o nosso trabalho está sendo feito quando a gente tem recebe esses depoimentos de mães e pais que agradecem muito por mostrar aqui a realidade todos os dias. Ô, Nicole, eu já encontrei com alguns menores, inclusive, que foram apreendidos por tráfico de drogas
e que depois que passaram a temporada internados, cumprindo a medida socioeducativa, resolveram sair dessa vida do crime. E aí me encontraram na rua e vieram comentar: você, mineirinho, fez matéria comigo, você me mostrou aquele caso X, aquele caso Acontece. Y. E aí eu já começo a conversar e pergunto como é que tá hoje. Na outra eu tô de boa, tô tranquilo, agora já fiz 18, tô com 19, tô levando uma vida decente agora, não quero saber desse negócio de crime. Ou seja, felizmente para esses poucos adolescentes ali, esse fato ali não deveria ter ocorrido, mas ocorreu e serviu de exemplo para que eles dessem uma guinada na escolha que eles estavam fazendo ali e seguissem pelo caminho do bem. Mas tem uma boa parte desses adolescentes ali de 14, 15, 16 anos que eles não conseguem perceber que esse caminho é ruim, que é o caminho errado, e acabam evoluindo do crime. Quando chegam ali aos 18 anos, já tem 3, 4, 5 homicídios, tráfico de drogas, vários roubos, e ali completam 18, limpa a ficha, sai ali entram, né, na maioridade com a ficha limpinha e às vezes acreditando tanto na impunidade que voltam a agir ali como maior de idade, cometendo crimes graves, e infelizmente quem sofre com isso é a sociedade, é o cidadão de bem, é quem cumpre com as suas obrigações, que trabalha de forma honesta e acaba sendo vítima desse sujeito aí que quer viver de forma desonesta à base do dinheiro de quem trabalha, né?